Eleito no último domingo o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Guilherme Maluf, do PSDB, anunciou a redução de gastos no parlamento, o que deve resultar na economia de 30 milhões de reais em 2 anos de gestão. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo agora com o deputado estadual Guilherme Maluf. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham aqui nessa entrevista. Presidente, a eleição da mesa diretora, aí, pelo menos no fechamento dela, se falou muito na interferência do Palácio Paiaguás, do governo do estado nessa eleição, e que o que se questionava, inclusive dos próprios aliados do governo, era no que diz respeito à autonomia e à independência do poder legislativo. O deputado Zeca Viana, do PDT, chegou até a citar um termo assim, o puxadinho do Paiaguás. Como que vai ser essa relação da Assembleia com o governo do estado? Bom, no que depender dessa mesa diretora que assumiu, nós vamos, primeiramente, procurar trazer a Assembleia de novo, aquela Assembleia que tinha debates, aquela Assembleia que fiscalizava, que propunha legislações. Em hipótese nenhuma, não existe a menor possibilidade da Assembleia perder a sua soberania. Nós vamos sim manter essa soberania. Agora, nós temos um governador que foi eleito aí pela grande maioria do povo, junto com 11 deputados. Eu fui eleito por essa base governista e nós sim vamos acompanhar essas mudanças, essas transformações que a sociedade está cobrando, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então nós vamos no mesmo caminho. A Assembleia vai mudar? Vai mudar, mas de forma soberana. Nós vamos ter as nossas ações, as nossas propostas, os nossos projetos e vamos respeitar o Executivo. Um dos pedidos feitos pelo governador já ainda no ano passado foi a redução de gastos. O senhor já disse que deve conseguir, a gente iniciou a entrevista falando sobre isso, 30 milhões em 2 anos. Não dá para ser mais? Porque isso é com o pessoal, de repente com gasto com combustíveis. Eu quero só te corrigir. A minha ideia, a proposta é 30 milhões por ano. Tá? Então, essa é a nossa proposta. Pode ser mais ou pode ser menos, vai depender do que a gente está verificando. Nós temos 3 dias que nós assumimos a Assembleia e não houve uma transição, porque a eleição terminou no domingo e segunda-feira nós começamos os nossos trabalhos de levantamento. Então, não houve um período de transição. Agora, isso aí pode até aumentar, né, deputado? Porque o senhor fala em 30 milhões, isso daí vai dar um 1/10 mensal da ordem aí do quê? De 33 milhões por mês? Ou seja, dá mais de R$1 milhão por dia. É muito dinheiro, não é? É muito dinheiro. Nesse atual orçamento, os números são esses mesmo. 33 milhões mês. Então, nós temos aí um orçamento para o ano de 2015 na ordem de 400 milhões ano. Então, nós temos que... E um dos princípios que nós temos que mostrar, que fomos eleitos para isso, é transparência da onde é aplicado esse recurso. Porque com essa redução que o senhor falou, mesmo assim vai dar mais de 30 milhões por mês, né? Sim, mas ainda esse é um trabalho preliminar. A nossa ideia, se possível, é expandir essa economia. Tá? E já avisamos o Executivo, havendo essa economia, nós vamos devolver esses recursos para os cofres públicos. Com a redução também vai haver chamamento dos aprovados no concurso público. No dia da posse, o senhor, inclusive, teve uma manifestação na casa. É verdade. Hoje, inclusive, estou recebendo uma comissão na Assembleia às 14 horas, 14h30. É importante registrar que o concurso que foi realizado pela Assembleia já foi chamado inteiramente as vagas do edital. Nós já estamos no 26º da lista de excedentes. Então, a Assembleia, nesse ponto, cumpriu o seu papel do concurso. É bem verdade que o concurso ainda está em validade. Pode ser chamado mais alguns? Sim, deve ser chamado. Essa semana ainda me parece que existem 4 que vão ser chamados, até que esse concurso termine a sua validade. Deputado, nos últimos anos aí, nos grandes escândalos que ocorreram aqui em Mato Grosso, a Assembleia sempre esteve presente. A Assembleia sempre esteve no foco. O senhor já falou que vai fazer uma auditoria. Agora, essa auditoria é para valer ou é para cumprir tabela? Vai a fundo? Nós vamos fazer auditoria, já estamos colocando algumas empresas que façam orçamento dessas auditorias. Vai ser uma auditoria independente, mas uma auditoria de renome. A Assembleia ela é muito grande, ela tem mais de 2.000 funcionários, ela tem
vários contratos de prestação de serviço. Então vai demandar algum tempo, mas é para valer e nós vamos informar e dar transparência dessa auditoria. E falando nisso, tem aí uma licitação que foi feita no mês de janeiro, né? De uma licitação aí para comprar canetinha, camisetinha, agendinha de quase 5 milhões de reais. O senhor já teve conhecimento disso? Já tive conhecimento e já tomamos as providências necessárias para o cancelamento dessa licitação. O que é que foi constatado lá? Que há sim superfaturamento dessa licitação. Poderia ter sido feito de uma outra forma e nós vamos tomar as providências necessárias para o cancelamento dessa licitação. O Lúcio já lembrou no início do jornal a questão do FETAB, da distribuição dos recursos para os municípios. O grupo de trabalho foi criado. O senhor tem um posicionamento a respeito disso? A Assembleia, na outra gestão, tinha movido a ação justamente para retomar, para validar a lei. E o senhor? Esse é um tema muito importante. Na minha posse, eu já propus a composição de um grupo de trabalho para que a gente possa apresentar uma nova proposta sobre a questão do FETAB. Entendo e concordo que os municípios de Mato Grosso precisam sim de um reforço de caixa. Hoje, muitos municípios estão sucateados e precisam de ajuda. E nesses últimos anos, infelizmente, esses recursos não chegaram aos municípios. Então, a infraestrutura desses municípios estão de mal a pior. A comissão que o senhor propôs é essa mesma que o governo criou ou não? Não. Nós estamos fazendo a nossa comissão, nós vamos apresentar as nossas propostas. Até é possível que algum deputado acompanhe a comissão do governo. Mas nós vamos ter a nossa proposta do Poder Legislativo. Falando em proposta, deputado, é uma questão que muito se cobrou aí nesse período pré-eleitoral da escolha da nova mesa diretora, foi quanto a um problema antigo que é muito debatido, porque o mesmo grupo ficou durante 20 anos comandando a Assembleia Legislativa e acabaram aí ocorrendo muitos problemas. Vai ter reeleição na mesa diretora da Assembleia ou o senhor pretende acabar com esse instituto? Nós defendemos o final da reeleição, mas não depende só de mim. Isso já foi apresentado, já existe uma matéria apresentada pelo deputado Emanuel Pinheiro e a mesa diretora deve apresentar uma outra matéria, porque nós entendemos que... O senhor concorda com o fim da reeleição? Totalmente, concordo. Um mandato e pronto? Um mandato e pronto, mas desde que sejam no mínimo 2 anos. Pode ser... 2 anos eu acho ideal, 1 ano eu acho muito pouco, mas 2 anos, meu mandato vai ser de 2 anos. Então eu defendo sim a reeleição, isso é uma forma da gente até deixar que outros deputados, vamos dizer assim, democratizar o poder dentro da Assembleia Legislativa. Bom, a questão da política dos incentivos fiscais também é uma outra questão em pauta. Esse grupo de trabalho vai ter prazo para concluir, para se decidir como é que vai ser feito esse incentivo? Esse é um outro tema que a Assembleia quer participar ativamente, deve fazer isso, porque houve no passado muita especulação sobre essa caixa preta dos incentivos fiscais. Eu, pessoalmente, acredito que os incentivos fiscais para Mato Grosso não estão funcionando. Eu não vejo atração de empresas para cá, eu não vejo atração de indústrias para cá. Deve funcionar para quem recebe, né, deputado? Exatamente. E não vejo também o benefício social desse instrumento, ou seja, não há geração de emprego suficiente. Então, isso tem que ser revisto, tem que ter uma nova proposta. O governador Pedro Taques também entende que isso tem que ser feito de uma forma diferente. Estivemos reunidos agora recentemente, mas a Assembleia vai fazer a sua proposta também e, sobretudo, nós vamos acompanhar, a partir de agora, todos os incentivos que forem concedidos às empresas desse Estado. Presidente, obrigado pela sua presença aqui e bom trabalho lá na Assembleia e que o senhor consiga aí realizar as transformações que a sociedade está esperando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.